bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio, a relação com segurança alimentar, com segurança climática, com a formação dos preços, com a forma como a comida, como as fibras, como a energia chega na nossa vida. E para descobrir como isso tudo funciona, a gente precisa começar a olhar para as políticas públicas do Brasil, para a legislação do Brasil. E aí me surgiu uma ideia aqui da gente trazer para o podcast a explicação de um direito que é muito conhecido para quem cobre agro, para quem está envolvido com o agronegócio, um direito, quando eu digo uma área, né, jurídica ali, uma área do direito, que é o direito ambiental. E aí, por que eu estou falando de direito ambiental? Porque é importante a gente falar de direito ambiental, olhar para as leis, olhar para a legislação ambiental brasileira, para entender como que isso se traduz, como que isso é aplicado, como que isso reflete na vida dos produtores rurais, da agroindústria e disso, de todo esse funcionamento da produção e comercialização dos alimentos. Tá achando muito complicado? Quem vai descomplicar para a gente é o Leonardo Munhoz. Muito obrigada pela sua participação. Ele várias coisas. A gente pode falar do guarda-chuva, do chapéu da FGV, né? Mas você é doutor em Direito Ambiental. Queria que você, então, se apresentasse um pouquinho para a nossa Obrigado, audiência. é um prazer estar aqui, eu gostei muito do convite. Eu sou doutor e mestre em Direito Ambiental Internacional pela Pace University e mestre em Direito dos Contratos pela FGV. E na GV eu atuo como pesquisador da FGV Agro, tá? Que a GV Agro é o Centro de Estudos de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Ela tem um braço de sustentabilidade que chama FGV Bioeconomia. Perfeito. Então a gente já começa por aí, a gente já começa juntando aqui o agro com a sustentabilidade. Perfeito, perfeito. Então eu vou pedir para você explicar o básico, que acho que é muito didático. O que é direito ambiental? O que é direito do agronegócio? Se essa área existe mesmo ou se é só uma adaptação do direito para o agro? Como que essas duas áreas se conversam, se convergem? Então, vamos lá. O direito do agro, né? Direito do agronegócio, direito ambiental, a princípio são ciências do direito separadas, tá? Perfeito. Você aprende de forma separada. O direito, quando você fala direito do agro, você pensa muito naquela coisa clássica de Estatuto da Terra, os instrumentos de financiamento do agronegócio, CPR, LCA, isso sim, nas relações do campo, isso é o direito agrário propriamente dito. E aí, O direito ambiental, ele surge de outra área. O direito ambiental no Brasil, ele surge, né, como um braço do direito administrativo. O direito administrativo é aquele direito que regula as ações do Estado, então ato administrativo, poder de polícia do Estado. O direito ambiental no Brasil nasceu daí. Tá? Isso foi por volta de 1980, na década de 80, começou a nascer o direito ambiental como a gente conhece hoje. Legal. Que é essa linha clássica do direito ambiental. Então é nova. Você está falando da década de 80. Relativamente comparado ao direito civil que do Império Romano é bem nova, né? Sim. Mas assim, ele veio dessa criação. Então na década de 80 ele foi criado porque houve uma noção maior de consciência de regulação ambiental no mundo. E aí surge o direito ambiental no Brasil, como a gente conhece hoje. Tem a Lei Política Nacional de Meio Ambiente de 81, né? Você tem a Constituição Federal de 88, que deu um empurrão muito grande para o desenvolvimento dessa ciência jurídica, tá? E aí você tem essa parte mais clássica, que é o licenciamento ambiental, né? Que é a responsabilidade ambiental, certo? E o que nós estamos vendo nesses últimos anos, aí que tá. Essas duas ciências do direito separadas agora tendo que conversar. Porque as relações do campo hoje exigem sustentabilidade. Então, o advogado aqui que atua nessa área, ele tem que entender um pouco dessas duas. Eu até acrescento mais áreas aqui. Acho que a parte de contratos é muito importante também. Eu ia falar, e fundiário, tá? Também. Nesse uso da terra, que hoje está no direito do agronegócio, Sim. mas ele é uma ciência à parte, também direito fundiário. Ele entra no agronegócio, mas também entra na parte do ramo de direito civil. Assim, eu tô vendo assim, você quer atuar na sustentabilidade do campo do ponto de vista regulatório, não dá mais para ficar somente direito ambiental. Vou falar do princípio do poluidor pagador, responsabilidade ambiental. Não. Você tem que ter uma noção de direito agrário, direito de propriedade, direito de contratos é muito importante. Porque toda essa relação brasileira, né, com o campo de agroindústria, não é meramente só preservação ambiental no campo. Eu tenho que saber, essa preservação ambiental no campo tem que ser atrelada a um programa de pagamentos de serviços ambientais. Isso vai entrar ou não vai entrar num contrato típico agrário, né, que é arrendamento ou parceria.
Como é que é a responsabilidade das partes nesse contrato? Então, as áreas vão se misturando. Tá? E quando eu fiz minha tese de mestrado na GV em 2020, que foi nessa parte de contratos agrários, cláusulas de sustentabilidade, uma coisa que me chocou quando eu fui fazer a pesquisa, porque eu vim da área de meio ambiente, aí eu fui caindo no agrário, é a falta de conexão das áreas. Olha aí. Como o agrário fica no agrário, o ambiental fica no ambiental, o contrato fica em contrato. E sim, tem que começar a criar ponte. Mas O você futuro diria- do sustentabilidade é a fusão das áreas. É isso que eu ia te perguntar. Você diria que hoje isso não está maduro, então, Não. e o futuro, vamos É. dizer assim, dentro de vários futuros do direito, um deles é Um profissional esse cross entre áreas. com um leque mais amplo. Se você quer atuar, assim, óbvio, o advogado vai só querer mexer com direito ambiental de licenciamento. Aí é uma opção. Mas assim, não, eu quero trabalhar com agro e sustentabilidade no agro. Vai ter que ter uma noção mais ampla de ambiental, agrário, contratos e até mercado de capitais. E eu ia te perguntar ainda uma outra questão, que é o direito internacional. Quando a gente fala de UDR, por exemplo, Lei Também. Antidesmatamento da União Europeia. Aí você tem que entender a legislação da União Europeia, o que está sendo colocado como legislação lá, para adaptar Sim. aqui também. Então, a base tá de dentro. direito internacional também, fontes de direito. E aí o Brasil, como ele tem uma norma ambiental muito avançada, então aí para um pesquisador, assim, que você lê uma norma europeia, os princípios são os mesmos, são bem próximos. Então, assim, não é lei grego. Tá. Entendeu? Você consegue ter uma noção muito clara de direito comparado. Mas, assim, o profissional dessa área, agro-sustentável, de direito, vai ter que ter uma noção maior do direito aqui das suas várias ciências, não meramente ambiental. Que bacana isso, que interessante. Desafiador, eu imagino Sim. também. Como que você enxerga, estando na FGV, sendo doutor na área, como que você enxerga a maturidade do direito no Brasil para isso? Eu digo até no sentido de grade curricular das universidades, interesse dos profissionais e até essa construção de arcabouço para que seja fomentada essa interação entre Eu áreas. acho que a academia aqui, tá? Quando eu fiz a minha tese nessa linha de pesquisa, né, contrato, sustentabilidade, é uma linha muito nova ainda. Realmente, eu sofri para achar doutrinadores já nesta linha, né? Eu fui pegar do agro, fui pegar de civil, fui pegar de contratos. Aí você vai juntando os pontos. Eu acho que hoje a academia ela está tentando estabelecer essa conexão. Não está ainda propriamente disponível, eu acho, de forma ampla para todos os alunos em todas as universidades, em todas as escolas de direito, entendeu? Aqui não vou mencionar, por exemplo, a PUC tem um currículo muito clássico de direito ambiental, entendeu? Mas falta essa conexão com o agro. Na GV Direito de São Paulo, assim, para a graduação não tem nem direito ambiental. Entendeu? Uma coisa que a gente conversa lá na escola. Você pega o Mackenzie, tem uma linha de direito ambiental já. A PUC, a Direito do Rio de Janeiro tem direito ambiental, mas a conexão com o agro. Aí no INSPER tem o agro. Então, assim, você vê que a academia está correndo atrás dessas conexões, mas é tudo uma área muito nova, são temas muito novos. Assim, eu não vou brincar para você que eu ia estar imaginando que eu ia estar falando de UDR há 6 anos atrás. Não passava na minha cabeça. Sim. Entendeu? Não passava na cabeça. Não passava de na minha ninguém. cabeça. Da 5 anos atrás, que eu estava acabando o mestrado e começando o doutorado, o que a gente pensava? Mercado de carbono, um básico de pagamento de serviços ambientais, né? Alguma parte em contratual. De 5, 6 anos para cá, avançou demais. E assim, nessa mistura de temas. Entendeu? Quando que há 5 anos atrás eu estava pensando em falar da lei de mercado de carbono regulado brasileiro, natureza jurídica do crédito de carbono e se ele entra ou não como lastro para os instrumentos financeiros já disponíveis, circulação em mercado de capitais. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um reflexo, não era assim que elas tinham que estar já antenadas nisso, mas é uma consequência do que veio, entendeu? Sim. Avançou muito. E precisa acompanhar Agora vai correr atrás. a velocidade, sim. Agora, como que você... Eu queria também que a gente trouxesse um pouco dessa percepção para quem nos assiste, nos ouve, dessa complexidade de interação de áreas, quando a gente está falando, por exemplo, também de uma questão que é isso, a gente está em São Paulo, então a gente está falando de agronegócio, mas é importante conhecer a realidade do Sim. agronegócio, né? Ir para a fazenda, ir para o campo, conversar com as pessoas, porque uma coisa é você pensar os modelos, de uma forma geral, assim, modelos de contrato de reunião de negócio padronizados estilo São Paulo Faria Lima, né? Uhum. Outra coisa é você entrar numa grande propriedade, que você vai fazer o inventário das cabeças de gado, e aí você entra em toda uma outra realidade mesmo. Então também não é só com muitas aspas, né, claro, mas assim, não é apenas estudar o direito do agro,
mas é viver, Sim. vivenciá-lo, para também conseguir cruzar isso com o direito ambiental. Como que Sim. você enxerga isso? Você teve alguma experiência também para te aproximar do campo? Queria entender um pouquinho. Sim, eu acho que aqui a prática profissional do advogado aqui é importante. Porque a academia, eu parto do princípio assim, que a academia, ela ajuda o profissional ajuda a academia, entendeu? Você tem que ter uma prática de trabalho mesmo, de trabalho com o direito na prática. Concreto, Concreto, sim. sim. Uhum. Uma coisa que me deu muita noção de regulação foi quando eu trabalhei para escritórios grandes de advocacia e eu fazia muita auditoria de cunho ambiental. Então, nisso, eu mergulhei de cabeça em regulação estadual. Então, isso E olha que não é Então, assim. isso dá uma. Não, então dá uma base muito grande, tá? E nisso sempre você já ia esbarrando com parte de agro, é inevitável, né? E da parte de agro, assim, essa conexão veio mais forte aqui com a GV Agro, e aí é uma coisa familiar, né? Meus pais têm imóvel rural. Então, naturalmente foi uma coisa mais próxima da sua minha realidade. Sim, sim. E aliar essas duas áreas foi uma oportunidade. Foi. E você já eu trato trabalhou a propriedade dos meus pais como cobaia, entendeu? Vamos fazer servidão ambiental, vamos fazer servidão ambiental. Isso, a lei de né, pagamento por serviços ambientais, eu vou aplicar a lei aqui dentro para ver se dá certo. Então essa noção de APP, reserva legal, código florestal, para mim nunca foi assim, um grego para mim. Sim, sim. E a gente sabe que tem muitos produtores rurais que ao longo desses últimos anos, principalmente, vêm se profissionalizando mais e olhando mais para a governança, né? E não só, eu tenho uma fazenda. Não, eu tenho um negócio rural Sim. que passa do CPF para o CNPJ. Você enxerga que também essa profissionalização, essa pejotização do produtor rural também tem aquecido o mercado direito ambiental agro, assim, agroambiental, né? Eu acho que sim, porque assim, hoje o imóvel rural, ele está passando cada vez mais por esse processo de profissionalização, né? Não dá mais, por exemplo, na época do meu avô brincava. Ele era médico e brincava de fazendeiro. Uhum. Né? Era um passatempo dele, né? E aí você vê, que nós... Aí, meu avô faleceu e tudo que nós vamos fazer com o imóvel rural. Aí não, pera lá, não dá mais para brincar, vamos ver. E assim, minha família também, meus pais são médicos, eu sou advogado, acabamos indo para civicultura. Mas assim, a gente vamos aprender como é que é, pega financiamento rural, não pega, tem APP reserva legal, vamos ver esse excedente. Então assim, você passa por um processo assim, como é que eu trabalho esse imóvel rural? Para ele ser um negócio lucrativo. Ele ser um negócio rentável, lucrativo. sustentável. Exatamente. Assim, cada hectare lá, ele tem que dar um retorno financeiro. Ou de área produtiva, ou aqui, se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso, de vegetação preservada. Certo. Então, essa noção de que o imóvel ele tem que ter, né, essa capacidade de gerar rendimento para o agricultor é muito importante. Isso gera essa noção mais, assim, eu acho, mais assim, acurada de que é uma profissão. Exato. Precisa estar dentro das regulamentações. Sim. Né? Agora, colocando um pouco da sua análise como profissional especializado na área, eu queria ter um pouquinho das suas percepções em relação a, de novo, essa dobradinha agro e meio ambiente, quando a gente fala, por exemplo, de código florestal. Porque, e aí fica o convite para o pessoal aqui do podcast, a gente já fez um episódio específico sobre Código Florestal com o Observatório do Clima e o Observatório do Código Florestal, para explicar todo o código. Então, para você que não conhece, fica aqui o convite para vocês assistirem. E aí o que eu ia te perguntar é, a gente tem um Código Florestal que é extremamente robusto, bem visto e bem falado, né, na comunidade internacional, assim, eu imagino que no direito isso também ocorra. Mas, ao mesmo tempo, ao longo de todos esses anos, o código é de 2012, a mais recente, né, versão, tem muitos projetos de lei, a todo momento a gente vê um Congresso que quer mudar essa legislação e, ao mesmo tempo, uma lei de serviços, de pagamento por serviços ambientais, que isso virou lei, mas ainda a gente não vê uma concretude. Como que você olha a maturidade dessas legislações brasileiras? Se você quiser destacar alguma outra, fique à vontade. A maturidade delas e isso, assim, o know-how dos advogados hoje em dia no Brasil, assim, desse direito que fica suscetível a, né, vai mudar a lei, não vai, podia desmatamento até tal ano, agora não pode mais. Isso mexe
com muita coisa, né? Eu imagino. Não, assim, de fato, o ordenamento ambiental brasileiro é muito robusto. E eu acho assim... Não eu acho. Eu estou afirmando, porque a gente comparou com outras normas. É um dos mais rigorosos. Tá? O Código Florestal é uma lei única. Assim, é um dos poucos países, assim, na pesquisa que a gente fez lá na GV Agro, né? Angola também tem um sistema parecido, mas é praticamente o único país que tem essa limitação ao direito de propriedade do imóvel rural para a preservação ambiental sem contrapartida financeira. Tá? Que é a APP Reserva Legal. A APP é área Preservação de permanente, não é app de aplicativo. Só para o pessoal saber. É APP Reserva Legal. Tá? Você pega outros países, a figura da reserva legal, que essa porcentagem de vegetação nativa preservada não existe. Tá? O que eles têm nos outros países de forma comparada, e aqui, a maioria deles, tá? Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, eles têm versões do que seria uma APP nossa, que aquela de mata ciliar, né? A mata que vai beirando os rios, e ela é paga para os agricultores. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, o governo federal, né, a União Europeia, destina fundos públicos no PSA, né, Pagamento de Serviço Ambiental Público, pagando diretamente para o agricultor para ele manter aquela área preservada de forma voluntária. Se ele quiser entrar no programa um tempo, depois, não quero mais. Saiu, desmato legal e acabou. Então, nisso o Brasil, assim, é um fato, é uma norma muito restritiva e que preserva muito. Nisso, o produtor brasileiro ele já tem um papel fundamental em preservar matas. Hoje está mais ou menos 120 milhões de hectares em matas dentro de fazenda. Você tem noção? Nós temos 113 milhões de hectares em unidade de conservação. 113. O produtor tem mais vegetação com o produtor do que nos todos os parques nacionais, estaduais e federais do Brasil. Então, assim, a função dele é essencial. Tá? Então, assim, eu acho que é um marco na regulação, né, o Código Florestal. Né? A lei de licenciamento, nós vamos falar também, ela já tem um licenciamento muito característico do Brasil, que você não acha igual em outros lugares. Tá? A questão de responsabilidade ambiental no Brasil também é muito severa, essa noção de responsabilidade civil, objetiva e solidária, que não interessa se tem um elemento de culpa ou não. Isso você tem em pontos específicos de outras legislações no Brasil, ela é para qualquer dano ambiental dentro da esfera civil. Tá? Então, o Brasil tem um ordenamento jurídico muito robusto. Tá? Agora, aquele problema do Brasil, né? Nós temos leis? Temos leis. As leis são implementadas? Aí é a página 2. Tá? E nisso, uma coisa que desde o Código Florestal, né, que infelizmente ganhou muito espaço, é a parte de judicialização das normas. Explica um pouquinho para o pessoal o que é essa judicialização, porque realmente a gente vê vários casos perdeu a mão. Assim, perdeu a né? mão. Tudo Assim, cai na judicialização. Uma coisa você ter, por exemplo, o Código Florestal. Você tinha o Código 65, que criou praticamente o código que nós temos hoje. A única coisa que o Código de 2012 fez foi criar uma parte final, que é o Programa de Regularização Ambiental, que cria o programa de regularização que nós temos. Aí cria a figura da compensação da reserva legal, esses benefícios do PRA do programa, porque o produtor tem que ter um benefício para aderir ao programa, senão por que ele vai aderir? Exato. Se você for simplesmente a multa, não tem muitas mudanças para, né? E qual que vai ser o benefício depois, né? Senão você vai continuar com um passivo ambiental enorme. A ideia é diminuir o passivo ambiental. E nisso se criou essa ideia de que tudo é um retrocesso ambiental. Aí eu estou falando como jurista. Eu acho que está havendo uma banalização de um princípio sério como a vedação no retrocesso. Para qualquer coisa, a vedação no retrocesso. Isso é banalização do que eles estão fazendo. Tá? Isso é uma coisa séria. O que você fala quando é retrocesso ambiental? É quando tem um direito constitucional estabelecido na Constituição, direito ao meio ambiente equilibrado. Está lá na Constituição. É preservação de matas. Estudo de impacto ambiental. Isso são direitos constitucionais estabelecidos. Outra coisa é a seguinte, a APP agora, no processo de regularização da APP, para quem aderiu ao PRA até 2008, eu vou ter uma redução na metragem. Isso é retrocesso ambiental. E foi justamente a discussão que teve nas adinhas do Código Florestal no STF. Que no voto do Gilmar Mendes, ele dá uma balizada na discussão e fala, gente, retrocesso ambiental é uma anulação de direito constitucional ambiental. Não é critérios técnicos de lei. Senão você engessa a modernização das normas e até o processo legislativo. O que eu concordo. Mas é um assunto recorrente. Agora, no PL de licenciamento ambiental, o texto está com algumas fragilidades jurídicas? Obviamente está. O processo legislativo nunca vai entregar uma lei perfeita. Mas você já sair gritando para tudo quanto é lado que é um retrocesso ambiental, é banalização de um princípio sério.
Sim, mas só para trazer um pouco mais de exemplo, de contexto para o pessoal que está assistindo, que não necessariamente tem familiarização com o próprio agro, a gente está distribuindo isso para a internet e isso chega a diferentes pessoas, né? A questão, por exemplo, quando a gente fala ali de Código Florestal de novo, que eu acho que é uma das coisas palpáveis para o pessoal, a gente sabe que tem muito essa questão de, é isso, não, ia ser ali perdoado de alguma forma o desmatamento até 2018. Aí o pessoal já tem algumas vertentes do agronegócio, de produtores rurais, que querem flexibilizar isso para 2020 Sim. ou 2021. É nesse sentido que está esse retrocesso? Não, eu estou falando assim, no retrocesso ambiental na parte de atualizar as normas. Tá. De achar que qualquer tipo de Atualização atualização é um retrocesso. retrocesso ambiental. Uma coisa, assim, é anular um direito constitucional de meio ambiente, tá? Outra coisa que aí tem no Brasil, que é um reflexo disso tudo, é a insegurança jurídica. Porque tudo vai cair no STF. Sim. E nisso você tem, infelizmente, a pauta ambiental, ela é uma das mais, assim, polêmicas e politizadas acho que da atualidade, quando fala em temas de pauta de processo legislativo. Sim. Tá? E aqui, ambas as partes, infelizmente, né, se divide aqui, é muito triste isso, mas a parte do agro e a parte do ambiental. Isso é um desserviço. É isso, exatamente. É para atuar junto. E até nessa questão que eu citei, porque se a gente fala, mas eu já ouvi de fontes ambientalistas, por exemplo, mas o produtor rural fica esperando a flexibilização do Código Florestal porque ele vai desmatar e aí daqui 5 anos vão perdoar mesmo. Sim. Então, assim, obviamente que é muito perigoso generalizar, eu estou falando de algo que eu ouvi de uma fonte, mas infelizmente a gente também sabe que isso aconteceu. Ele desmatou e depois ele foi perdoado. Então é que tá. A lei já está boa. Ela já passou a régua. Tá. Já passou por um baita processo legislativo. Já passou por um baita processo litigioso. Né? Já foi estabelecido. Então, aqui, setores do agro que querem alterar o Código Florestal, ou até setores, né, de mais ambientalistas que querem também alterar o Código Florestal nessa altura do campeonato, é um tiro no pé. Porque, de fato, é assim, gente, tem problema de implementação da lei? Tem. Mas é um trunfo que nós temos, único, para jogar nessa nova mesa com restrições ambientais no comércio. Então você fala, agora eu vou alterar. Gente, pra quê? Para mais questão jurídica? Uhum. Então, assim, tem que parar com essa coisa de fla-flu, de forma apaixonada, do ponto de vista meio cego. Sim. E jogar como um time. Ora, o código é bom. Vamos estabelecer que o código é bom. Passou um processo legislativo enorme, querendo ou não, é a representação do povo que está lá. Passou. Tem não sei quantas audiências públicas. De 2013 até 2018, processo judicial no STF. Audiência pública também teve. Então, gente, é questão pacificada, acabou. Uhum. Tá, vamos mudar o prazo. Não vai mudar nada. Vamos olhar para a implementação. Parar com segurança jurídica e implementação. Se não ficar nessa, uma pauta que a gente é para ser proativo, com uma norma avançada, vira aquela coisa, eles não são sérios. Sim, muito bonito no papel, mas na prática eles no fundo ficam brigando, no final fica mudando. Isso joga contra o produtor, isso joga contra o ambientalista, isso joga contra a produção do Brasil, preservação ambiental no Brasil. Todo mundo perde credibilidade. E aí fica um processo moroso, né? Moroso, você perde a confiança, perde a fé no processo. E o agro fala muito de insegurança jurídica, né? Recentemente a gente até fez uma reportagem sobre insegurança jurídica para a Jovem Pan, falando sobre essa questão, porque não importa o setor do agro, existe uma reclamação de insegurança jurídica. Como que você definiria insegurança jurídica dentro desse setor, assim? Porque a gente está falando de muitas inseguranças que pegam desde, sei lá, genética e repartição de benefícios e patrimônio, ou a insegurança jurídica de um investidor para abrir uma usina porque não sabe como é que vai ser o licenciamento ambiental disso. Como que você define, como que você avalia, enxerga esse ponto crítico de insegurança jurídica? Insegurança jurídica aqui no campo, para mim, é imprevisibilidade de lei. Porque é esse troca-troca. Exatamente. A lei foi aprovada, mas a insegurança continua. Por exemplo, vamos falar do PL de licenciamento ambiental. Ele vai ser judicializado, ele vai acabar no STF? Grande chance que vá. Mesma coisa que foi o Código Florestal. Passou a lei de agrotóxicos, a nova, em 2023, foi parar no STF.
Então, assim, não precisa ter uma bola de cristal para saber que tem uma tendência aí a tudo parar no tribunal. E aí, só, desculpa, mas explica então pra gente o que significa isso. Porque é isso, beleza, a lei aprovou, existe a lei. E aí ela vai cair no STF, então Vai ela cair no já STF, cai, então ela já nasce ela de frente. continua com... Dificilmente o STF por liminar, vai suspender a lei, alguma coisa assim. Mas assim, vai estar subjúdice, vai estar em discussão. Então você não sabe o tipo de alteração que pode ter na lei. Por exemplo, Código Florestal. Ficou de 2013 a 2018, depois teve embargo de declaração. Nessa brincadeira, atrasou, querendo ou não, contribuiu muito para atrasar os prazos do cadastro ambiental rural, o início dos programas de regulação ambiental. Tá tudo atrasado, né? Brecou completamente o uso da cota de reserva ambiental, que é a CRA, que foi um dos últimos instrumentos, né, que teve o embargo. Qual vai ser o critério? Bioma e identidade ecológica. Você atrasou uma agenda numa década. E isso é insegurança jurídica. O cara quer investir no PRA, ele precisa regularizar a fazenda dele. Ele vai fazer isso agora? Não. Ele vai tirar o pé. Até porque muitas vezes o próprio CAR não foi analisado e ele está esperando. Ele está esperando, exatamente. Então todo mundo tira o pé. Agora com a lei, como é que é? Agora a lei de bioinsumos. Sim, que tem um ano aí para regulamentar. Para regulamentar. Então ele está esperando a regulamentação. Isso, a regulamentação tem que vir. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano. Juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. E essas regulamentações também, até onde eu sei, eu não sei se é padronizado, tá? Mas você falou de bioinsumos, eu estava apurando uma história recente em relação a isso, de que isso aprovou-se, ótimo, um bom avanço, mas até regulamentar tem o prazo de 1 ano. Uhum. Nesse prazo de 1 ano, o quanto que isso pode voltar várias casas, assim, porque... Para mim, e eu tô aqui sendo bem sincera, aprendendo com você, aprendendo com quem está assistindo, porque é um tema complexo, mas que ao mesmo tempo a gente pode começar a traduzir para ficar acessível para todo mundo. E para mim uma das grandes perguntas é essa: como que se aprova uma lei que não se sabe a regulamentação? Então, o de bioinsumos, que o Brasil está olhando tanto para a exportação de bioinsumos, toda uma pegada de economia verde, né, trazer mais os biológicos, que ótimo, e que ótimo que tem uma lei, mas como que se aprova uma lei que você não sabe como que você vai regulamentar? Então, é uma lei que não é... Hoje, a lei do bioinsumos como está, né, ela mantém os produtos, mais ou menos o sistema que estava. Mas não é uma lei auto-aplicável, digamos assim. Né? Por exemplo, como é que vai funcionar toda a parte de cadastro do on-farm? Ninguém sabe. O cadastro de on-farm, para quem não entende do contexto, é a produção dentro da fazenda. Né? A lei não fala nada disso. Tem um ponto lá, por exemplo, a ligação da produção farm com o licenciamento ambiental. O PL que está aí dá algumas isenções, né? Para pecuária extensiva, intensiva e agricultura. Isso seria isento. Pecuária intensiva seria passível de licenciamento ambiental completo. Mas é que atividade de agricultura não é produção farm de bioinsumos. Então, teoricamente, hoje na letra fria da lei, vamos ter licenciamento on-farm. Entendi. Entendeu? E nisso vai ficando assim. A regulamentação tem que responder isso. Porque passar a lei, nunca uma lei vai falar exatamente como é que vai ser. A regulamentação, que é toda decretos, portarias, passar para o ministério responsável e tudo, isso faz uma política regulatória e pública completa. Que a lei ela não vai dar assim, corre lá no órgão tal, faz tal coisa, não sei o quê. Não vai ter isso. Ele vai dar uma diretriz geral. Uhum. Por isso que a regulamentação é tão importante. Aqui da lei de bioinsumos, que tem 1 ano, 12 meses. A lei do sistema brasileiro... final de dezembro, né? De bioinsumos. A lei 15.042, que é do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBC é o nosso mercado de carbono regulado. 12 meses, prorrogável de mais 12. Tem que ter uma regulamentação pesada, porque é um baita sistema de mercado. Sim, e por um lado tem gente no mercado que já fala que ele está de pé, e tem gente que fala que ele é só uma grande criação coletiva muito louca, porque está longe de estar de pé, assim. Não, definitivamente não. Aí vai muitos atos normativos aí para colocar esse mercado de pé. Não é um decreto também, vão ser vários. Eu tenho que alinhar, combinar com a CVM, vai ter normativas da CVM. Eu vou ter toda a parte de decreto de estrutura de governança. Por exemplo, hoje você vai para o SBCE, tem aquela estrutura de governança do órgão superior, né? O comitê técnico que vai fazer recomendações de metodologia de projeto de carbono e o órgão gestor, que vai bater o martelo em tudo. Plano de alocação, ofertas de cota, então vai ter um controle direto nos preços, né? Oferta e demanda dos créditos. Quem compõe o órgão gestor?
até hoje não se sabe. Sim, que são as cabeças que vão Exato, que vai conduzir mandar. toda a discussão, sim. Então, assim, isso que eu falo como insegurança jurídica, que essa imprevisibilidade legal com relação à norma, detalhamento de regulamentação e essa alta probabilidade, infelizmente, alta probabilidade de judicialização de normas ambientais no Brasil. Que isso está acontecendo. Tudo cai no Tudo cai no STF. STF. E lá é um buraco negro? Como que isso sairia de uma forma pacífica? Aqui, o STF, aí, infelizmente, aqui não é restrito à área de meio ambiente. Aí são as críticas gerais ao STF, que cada ministro é uma sentença. Tá, entendi. Sim. Então, isso também dificulta uma previsibilidade maior de como é que vai ser o resultado final dessas decisões. E é por isso que um dos motivos disso ficar parado tanto tempo. Porque tem Sim. judicialização que leva anos, né? Que fica... E aí vira lenda, assim, né? É. Que não vai pra frente. Pra gente ir encaminhando pro final, mas ainda tem várias curiosidades, dúvidas, perguntas para você. Mas dentro, então, de FGV, se você puder compartilhar com a gente, o que você listaria como, talvez, 2, 3 prioridades suas enquanto pesquisador? O que vocês estão pesquisando? O que talvez esteja mais preocupante no sentido disso, de acompanhar o avanço da legislação ou de construir alguma coisa? Conta um pouquinho disso, porque a FGV é uma instituição extremamente relevante para o direito do agronegócio, né? Você falou da FGV Agro, é uma das grandes fontes para os jornalistas, né? E fontes de estudos. Então, eu acredito que vocês sejam um bom balizador também do que precisa ser discutido, o que precisa ser avançado. Você trouxe vários exemplos aí, licenciamento ambiental, mercado de carbono, falamos da questão de código florestal. Tem mais alguma outra coisa? Ou dentro disso, o que vocês Eu estão acho, com assim, foco? as linhas de pesquisa, né, os assuntos que vai demandar maior estudo, aqui estou falando nos próximos 12 meses, sem dúvida, é toda a parte de regulamentação do mercado de carbono brasileiro. Então, aqui é a estrutura de governança do mercado de carbono brasileiro, circulação dos ativos do mercado de carbono brasileiro, então aqui os créditos de carbono, aqui tanto do mercado de carbono voluntário quanto do regulado, porque esses mercados vão andar juntos. Tá? Então, toda essa parte de mercado de carbono acho que vai ser super relevante nos próximos 12 meses. A regulamentação de bioinsumos, porque está aí, certo? E aí uma coisa que está aí também para o final do ano, que vai ganhar um espaço cada vez maior na pauta de todo mundo, eu acho, é a questão do UDR. Que o Brasil já foi classificado como risco padrão. E quando você fala em UDR, você tem que pensar como nós vamos responder esses critérios ambientais que a União Europeia está cobrando. Então aqui, validação do cadastro ambiental rural, rastreabilidade individual animal, eu acho que é um assunto que vai ganhar muita importância, porque a pecuária aqui vai precisar disso. Sim. Inclusive, estando tudo planejado e eu não falando nada errado, a gente já tem um episódio para falar sobre de uma forma geral, pecuária sustentável. Sim. E a gente traz esse assunto porque é isso. Você tá aí. O mundo quer, não é uma questão de gosto ou não gosto. Não. Né? O mundo quer, a gente já vê essa sinalização de União Europeia e a China, embora ainda não exige, Não é que tá. a exigir. Não é né? o UDR. A gente levanta os dados da OMC, tem um órgão da OMC que é Trade Policy Review, que ela avalia e tem lá uma análise dela exatamente de verificação de políticas ou normativas comerciais com relação à restrição de meio ambiente. E é uma crescente. Então, assim, não é a UDR. Não, é uma tendência global. Tá? Aqui, a UDR e o CBAM, que é a taxa de carbono de fronteira, são somente resultados concretos disso. Tá? Mas você pega parlamentos, né, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China, essa conversa está acontecendo. Tanto é que tem uma versão da UDR do próprio Reino Unido, que já está valendo. Então, assim, é uma tendência, ponto final. Não é mais para discutir, porque eu sou contra, porque é perseguição, não sei o quê. Podemos até discutir se essas medidas são ou não são discriminatórias, dependendo da medida. Mas, assim, não adianta você enxugar gelo. Sim. Então, é o que a gente chama de zeitgeist, né? É o movimento contemporâneo, assim. Sim. É o momento de mesma coisa que a internet veio, essa noção de consumo sustentável veio. Então, tá aí. E o Brasil, nisso, com a sua regulação, tá com várias cartas na mão para jogar.
Tem problemas? Tem problema. Implementação, levar a sério, parar com segurança jurídica, ficar com essa questão ideológica de dois lados, um jogando contra o outro. Não. Entendeu? Nisso o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Você acha que, de alguma forma, a gente, enquanto Brasil, precisa amadurecer mesmo, assim, é isso? Menos polarização, Sim. menos gosto ou não gosto, e sim o que é certo e o que é errado dentro da legislação brasileira e ponto final, assim. Eu mais ou acho. menos Eu acho que temos que começar a partir para esse tipo de coisa, porque senão a gente só perde tempo. Entendeu? E não assim, a regulação brasileira, não. A regulação brasileira perante o mundo. Que aí tem um poder aí de proatividade ambiental brasileira enorme. Que não é assim, eu acho isso. Não, eu estou afirmando que é assim. O Código Florestal é a maior norma florestal do mundo? É a maior norma florestal do mundo. Ponto. O produtor brasileiro que mais preserva no mundo? É o que mais preserva no mundo. Ponto. São fatos. Tem vários números que Tem vários comprovam e comparar ordenamento. Uhum. E tem que aprender a jogar com isso. E nisso já coloca o Brasil assim, muitos quilômetros de vantagem nessa corrida com relação a outros países. Mas, de alguma forma, eu fico me perguntando assim se é um momento de trocar a roda com o carro andando, sim, porque a gente não tem ainda essa, por exemplo, isso, Código Florestal, a gente ainda não tem, e pelo menos estamos falando aí de 13 anos, de um cadastro ambiental rural que paradíssimo, tem alguns estados que Sim. sempre são os mesmos, né? Mato Grosso, Pará, São Paulo, se eu não me engano ali, que são os principais na celeridade das avaliações, mas mesmo assim ainda algo muito, né, isso pontual, aí não dá para avançar para o PRA, e assim... Aí, se você me permite, eu acho assim, uma das saídas do Brasil, e é um processo que nós estamos vendo, é a gente sair desse modelo de comando e controle, que é o Estado em cima de todo mundo, punindo todo mundo, que é aquele sistema clássico de direito ambiental. Tá. Porque ele é o mais, assim, natural de fazer. Eu vou lá e proíbo, não desmate. É um natural de se fazer. Sim, igual com criança, né? Entendeu? É muito mais fácil só O que proibir. a gente está vendo é o seguinte, essa evolução, né, de ter, fora os mecanismos de comando e controle, você entrar com mecanismos de mercado. Por que é legal isso, o Brasil começar a trabalhar com isso, com o mercado de carbono no PSA? Eu incentivar, por meio de benefícios financeiros, incentivos financeiros, a autorregulação do agente. Então, assim, se eu ganhar com essa mata em pé, por que eu vou desmatar? Nisso, não precisa o Estado ficar em cima de todo mundo o tempo todo, não precisa de um orçamento enorme de monitoramento, não precisa de trocentos fiscais e satélite. Sim. E aplicação de multa que fica parada. E passivo ambiental, então você começa a ter um sistema mais híbrido, que do ponto de vista doutrinário, né, que as doutrinas mais atuais estão falando, que essa regulação responsiva, ou seja, eu usar na base dessa tutela ambiental um mecanismo de mercado, que incentivar a autorregulação, que é mais barato, e aí quando necessário eu vou lá e ponho a punição, que custa caro, né, porque o Estado aplica a multa, né, o processo administrativo, o processo judicial, isso custa dinheiro. Então você usar de forma mais esperta, mais inteligente esse orçamento escasso do Estado. E aqui que eu acho que a política de pagamento de serviços ambientais vem em grande auxílio, porque você pode, aí já mistura com contratos. Vamos jogar isso em relações contratuais do campo. Na agroindustrial, o integrador quer do seu integrado que respeite o Código Florestal, eu quero ver seu cara. Nisso você começa a regularizar as cadeias agropecuárias. Então eu começar a usar o setor privado, mas não assim, terceiriza. Não, o setor privado, assim, com exigências contratuais, sabe? Base, deixa eu ver ajudar seu CAR. Por que as cooperativas não ajudam na validação do CAR de forma credenciada com os estados? É todo mundo auxiliar. Interessante, sim. Entendeu? Até porque é de interesse das cooperativas. É lógico, por exemplo, porque né? todo mundo vai querer comprar isso regularizado. E aí, assim, como que você acha que isso, mais do que o como, é o... Quem que faz isso no Brasil, assim? Olhando sobretudo para esse lado do direito, né? Porque é isso que a gente está falando. Poxa, pagamentos por serviços ambientais, né? Existe o programa, existe legislação, existe toda uma estrutura que defende esse racional de vamos pagar por esse serviço. Mas da parte do direito, quem é que chama? Quem é que lembra o produtor e o governo? Então, aqui todo da mundo parte de que PSA, fala, olha... regulamentação do PSA, que estamos na expectativa, né? Abriu consulta pública agora do decreto. Ai, sim, também está na mesma... Ter essa finalização de estrutura regulatória do PSA. E aqui,
o PSA brasileiro vai permitir tanto o público quanto o privado. Aí o setor privado tendo mais clareza das relações contratuais para o PSA, aí começa, lógico que não vai ter um PSA enorme logo de cara, o âmbito privado vai começar em projetos pilotos, pequenas escalas, mas sim, cooperativas já podem começar a entrar, algumas empresas já podem começar a entrar, e coisas, não assim, coisas estratosféricas, mas o básico. Restabilidade individual animal, você tem um premium. Você vai apresentar o CAR. Isso tudo já começa a ajudar muito. Porque é aquela coisa, o CAR está dentro da lei e a pessoa não faz mais que obrigação, mas se hoje a gente não consegue avançar, que seja então por um pagamento. É lógico. Por um e o feijão com arroz, incentivo. não precisa. É O básico. Não vai, vamos pagar pelo crédito de biodiversidade. Não, começa pelo básico. Eu quero você bonitinho perante o Código Florestal, onde precisa de brincagem, vamos ter brincagem, pode ter um premium, ou eu te ajudo com a brincagem. A cooperativa quer organizar os seus pequenos produtores num projeto de carbono coletivo, vamos fazer isso, porque o pequeno produtor dificilmente vai ter acesso a isso, vamos dividir os custos. Isso entrar nas relações contratuais de troca mesmo. Aí você começa a destravar a agenda. 2 últimas perguntas, porque eu não vou terminar antes de te perguntar isso também. A gente vê muitos assuntos no agro, e aí eu vou falar aqui de um único, muito resumidamente, que é reforma tributária, mas outros assuntos no agro também são travados. Não sei se essa é uma palavra adequada, mas são travados porque cada estado opera de um jeito. E o licenciamento ambiental, a gente sabe que cai nessa questão também. Olhando pelo lado da lei e do funcionamento e do que faria mais sentido, como que você enxerga de saída para isso? É todos os estados terem absolutamente a mesma lei? É a lei federal operar, mas também ter alguém que esteja no comando e controle dos estados? É algo novo que não existe? Vamos lá. O que o PL 2159, né, que tá, agora vai ter outro número, o que a estrutura dele com relação à competência comum, que é essa competência compartilhada de estados, né, municípios e União no licenciamento ambiental, o PL não está propondo grandes alterações disso, tá? Essa lei 140 de 2011, desde 2011, ela já meio que dá uma organizada nessa competência comum de licenciamento, tá? E aqui os estados, eles cuidam do licenciamento regional de vários municípios. A União tem casos definidos de licenciamento por meio do IBAMA da União, né, que é grande, que paga vários estados, de grandes impactos ambientais e tudo. Então, querendo a nossa distribuição da competência comum, o PL não muda muito, tá? Não vejo isso como... Ele vem seguindo esse princípio da lei complementar 140 de ter essa competência compartilhada de forma mais organizada, tá? Que é uma coisa que o CONAMA, na resolução 237 de 97, ele concentrava muito... CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Sim, ele concentrava muito na União. Tá? Então, desde 2011, nós temos essa competência comum mais organizada. O que o PL aqui está fazendo, ele está organizando o processo do licenciamento ambiental com prazos, o que eu acho que é positivo, que traz previsibilidade. Eu vou investir, eu sei que vai ter 6 meses para o órgão me responder com uma licença ambiental. Vai ter 10 meses. Isso traz previsibilidade para investimento. Tá? Essa questão de aglutinar licenças no licenciamento único não é uma figura nova. A CONAMA já previa que a autoridade ambiental competente podia juntar licenças. Vários estados já adotam licenciamento ambiental único. Né? Aqui o que está dando muita coisa de polêmica, de discussão, é a licenciamento ambiental por adesão e compromisso, que é o licenciamento simplificado. Que é meio que autodeclaratório. É declaratório. É bem simplificado. Eu vou lá, declaro, você olha e concede a licença. Tá? Isso já existe nos estados brasileiros? Já existe. São Paulo tem. Outros estados têm. O que está pegando aqui que não está tendo fragilidade, vai ter fragilidade jurídica ou questionamento jurídico no PL, caso passe assim. É com relação ao porte do empreendimento. Tá? Por exemplo, você pega nas leis estaduais e normas comparadas aqui da Europa, Portugal, França, tem a figura do licenciamento simplificado, mas é para pequeno impacto ambiental. Tá? E aqui no Brasil se discute, está no PL, pequeno e médio impacto ambiental. E não se define médio impacto ambiental. É isso que eu ia falar, mas o que é médio para quem? Hoje, médio impacto ambiental seria as barreiras de Mariana. Tá. Isso vai dar questionamento jurídico? Vai dar questionamento jurídico. Porque é difícil você tentar ancorar um raciocínio desse, sendo que você tem normas estaduais e normas comparadas que não correspondem. Então, assim, já tem uma argumentação aí. Tá? Mas tem que ver tudo isso daí. Assim, é uma opção do legislador. O Congresso Nacional está agindo dessa forma.
não está de acordo com o restante, aí que está, essa análise sistemática da Constituição Federal, não está assim, de acordo com o restante do ordenamento jurídico nacional ambiental? Não está? Alguns discordam? Aí tem o judiciário para isso. Por isso estou falando assim, tem essa tendência de judicialização. Tá, mas assim, do PL aqui, do ponto de vista do PL pro agro, essa isenção da pecuária extensiva e semi-intensiva e agricultura, eu acho que dá uma padronizada, porque hoje, assim, os estados podem, de acordo com o porte ambiental, ter o licenciamento da forma que eles acham necessário. E isso cria distorções, assincronias para as mesmas atividades em vários estados. Tá. Então, em São Paulo, para a civicultura não tem licenciamento ambiental, tem uma isenção de acordo lá com a declaração de isenção. Minas Gerais tem um licenciamento simplificado. Então, isso cria diferencinhas, entendeu? Que criam competições, porque aí quando exatamente, a gente tá falando inclusive que não é útil para ninguém. Exato. E aqui o importante, que é o ponto de conexão para o agro, é que hoje o licenciamento ambiental no agro nesses estados, eles pedem cadastro ambiental rural, não pode degradar PP reserva legal, não sei o quê, e isso já é obrigação do código. Então quando o PL traz assim, olha, eu posso isentar a agricultura, mas aqui, em hipótese alguma, está isento do Código Florestal e da autorização de supressão de vegetação. Então, nisso, ele já contempla o que muitos estados já estão falando de licenciamento simplificado ou isenção, mas com respeito ao código. Entendi. Então, para o agro, isso não está muito distante, tá? Mas esses outros pontos da norma podem dar fragilidade jurídica e questionamento, né? Agora, essa licença especial, né, que apareceu na última emenda. Vamos ver como é que vai, né? Mas, assim, a tendência é que a Câmara não faça alteração no texto. Sim. Senão tem que voltar. E a gente sabe que também tem esse fator de que a bancada ruralista é de maiores componentes ali também no Congresso. Então, existe também uma questão de condução ali. Sim, mas eu entendo dos lobbies, dos advocates que são feitos para cada setor, mas você tem que ter uma noção, assim, pé no chão com ordenamento. Sim. Você não vai criar um ponto fora da curva. Passou um ponto fora da curva aqui? Vai cair na STF. Perfeito. Bom, a gente vai ter que receber você de novo para explicar os andamentos, os próximos passos. Eu não quero falar de ADIM, de licenciamento. Não quero. A última pergunta que eu queria te fazer é: para você que está nos assistindo, que é advogado, basicamente, eu queria saber como que você olha o mercado de trabalho para o direito agroambiental. Como no começo da nossa conversa você falou que está precisando dessa unificação. Eu não sou da área do direito, eu não tenho colegas, uma ou outra que é advogado, assim. Eu tenho muita curiosidade de saber se quem está entrando na faculdade e quem está atuando tem noção desse mercado de trabalho. Eu pergunto isso porque no jornalismo ninguém fala que existe essa possibilidade de cobrir jornalismo de agro. No direito, isso já está mais difundido no Brasil? Como que você vê? Qual que é a oportunidade de mercado de trabalho? Você acha que está aquecido? Eu acho o seguinte, o profissional consegue mesclar essas áreas do direito, consegue navegar em várias áreas do direito ao mesmo tempo. Acho que está ficando muito... Ele está levando uma vantagem do que uma pessoa que só faço isso. Tá? Principalmente aqui para agrosustentável, tá? E a gente vê um interesse nos alunos na temática. Ótimo. Não no ambiental fechado ou no agro fechado. Eles querem a junção. Ele está gerando muito interesse. Eles querem, como é que o agro entra no mercado de carbono? Como é que eu consigo transacionar ativos ambientais? Então, assim, você está tendo... Eles estão... Querendo ou não, os alunos estão lendo, né, se atualizando e vendo o que está acontecendo. Eles já estão meio que focando de forma que, eu acho, inconsciente, nessa visão mais moderna de direito que vai fundindo as áreas. Ótimo. Que bom, que pelo que eu estou entendendo, a gente precisa. Né? A gente precisa, tem que estudar bastante, assim como qualquer área do direito, mas eu imagino que pela celeridade, pela complexidade de um setor que muitas vezes é desconhecido, né? Como é que você vai falar de agro se você mal conhece? Então tem que primeiro entender o setor, entender o modus operandi e ir mergulhando, né? Sim. Bom, muito obrigada pela sua entrevista. Nossa, eu adorei mesmo. Muito obrigada, muito didático, como um bom professor pesquisador. Obrigada, te espero outras vezes mesmo. E as novidades que vocês tiverem dentro de FGV Agro também, contem com a gente, porque a gente tem muito interesse.
E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui em mais esse episódio do Arroz, Feijão e Clima. A gente está na segunda temporada, num estúdio novo, casa nova, patrocinador novo. Se você quiser patrocinar o nosso projeto também, acreditar nesse diálogo entre agro, segurança alimentar, clima, manda um e-mail lá pra gente, arrozfeijãoclima@gmail.com. Vou também avisar vocês, caso você não saiba, nossos episódios vão pro ar toda semana, às quartas-feiras, no YouTube, no Spotify. Tem também os recortes nas redes sociais, então siga, comente, compartilhe, fale para os amigos da importância de falar sobre agro e sobre essa agenda sustentável que se cruza cada vez mais no Brasil. A gente te espera nos próximos episódios. Até lá.